Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da corrente alternada. Agora vamos entrar num tópico um pouco mais específico, que é o comportamento da potência em corrente alternada. Então esse aqui vai ser um capítulo à parte do estudo da corrente alternada. Então, para a gente tentar entender, a gente tem que fazer uma retrospectiva, uma revisão de como é que é a potência em corrente contínua. Então, em corrente contínua, o conceito da potência é a taxa com que a energia é consumida ou transformada. Quanto mais potente um equipamento ou sistema, mais energia é consumida ou transformada. Então, a potência está relacionada com quanto um equipamento consome de energia por unidade de tempo. Então, para um circuito elétrico em corrente contínua, nós estamos usando aqui, no caso, uma carga resistiva, mas podia ser qualquer tipo de carga. Nós teremos, ao aplicar uma tensão contínua, teremos uma corrente. E a potência dissipada por um equipamento qualquer, e isso vale para qualquer campo da física, é o trabalho pelo intervalo de tempo em que esse equipamento ficou ligado. Tá? Então isso vai dar a potência. Então é a taxa com que a energia é consumida por unidade de tempo. Podemos substituir o trabalho, a equação de trabalho, por U vezes ΔT, que é a equação do trabalho para a eletricidade em corrente contínua. E vejam bem, temos ΔT em cima e ΔT embaixo. Então podemos cortar. E aí que nós chegamos na nossa famosa equação, potência é U vezes I. Então, através de uma equação da mecânica, substituindo pelo trabalho em eletricidade, chegamos na equação da potência elétrica. Isso aqui, pessoal, é válido para a corrente contínua. Tá? Então, só para relembrar, a unidade de medida no sistema internacional é o watt. Em corrente alternada, nós agora vamos estudar cada um dos tipos de carga. E vamos começar pelas cargas puramente resistivas. De certa forma, a gente lá, quando começou a estudar a corrente alternada, a gente chegou a dar uma olhada nesta situação, mas não nos ativemos muito a muitos detalhes, não pegamos muitos detalhes a respeito disso aqui. Mas agora vamos dar uma olhada mais de perto nisso. Tá? Cargas puramente resistivas, a energia é convertida em trabalho, no caso calor e ou radiação luminosa. Então, a carga puramente resistiva, ela ou vai transformar a energia em calor ou vai transformar a energia em luz. E essa potência, a gente vai denominá-la com um certo nome depois. Então, o comportamento das cargas resistivas em corrente alternada é idêntico ao seu comportamento em corrente contínua. Então, os exemplos aqui temos lâmpadas incandescentes, equipamentos de aquecimento, seja aquecimento de água, de ambiente, secagem. Então, praticamente tudo que trabalha com resistência é potência ativa. Consome potência ativa ou energia ativa. Tá? Então aqui, pessoal, a gente vai ver uma coisa. Por que isso acontece? Por que é assim com as cargas resistivas? Então aqui, em azul, nós temos uma senoide representando a tensão. Tá? Então vejo aqui, temos a tensão. Em amarelo, estou representando a corrente. Por que a corrente está exatamente começando e terminando junto com a tensão? Porque carga resistiva não defasa a corrente. E o produto dessas duas ondas vai nos dar essa outra onda em vermelho, que é a potência instantânea. Tá? Então aqui é tensão, em azul tensão instantânea, em amarelo corrente instantânea e em vermelho potência instantânea. Tá?
E se nós fizéssemos o nivelamento dessas ondas aqui como se fosse uma área, transformássemos num retângulo, nós iríamos obter isso aqui, ó, tá? Exatamente quase como se fosse a média. Essa parte aqui, ó, ela complementa aqui embaixo, tá? Então essa partezinha aqui dessa parte da senoide, dessa onda na realidade, né? Ela acaba complementando essa região aqui que está faltando e viraria uma reta. Então essa potência aqui que a gente chegou a estudar é a potência eficaz, tá? E ela tem exatamente o mesmo comportamento como se fosse em corrente contínua. Então, carga resistiva, para ela, se nós aplicarmos um valor de tensão eficaz, esse valor de tensão eficaz vai produzir uma potência eficaz equivalente à mesma tensão como se fosse contínua. Então, o comportamento é idêntico, tá? Então, carga resistiva, ela vai ter sempre esse comportamento, tá? E essa potência, ela recebe o nome de potência ativa. Então, a potência que realiza trabalho ou é convertida em calor é chamada de potência ativa. Daqui a pouco vocês vão dizer, mas o motor elétrico produz trabalho. Sim, mas o motor elétrico é uma carga um pouco diferente, é uma carga mista, tá? Então, a parte que produz trabalho ou converte energia em calor, né, energia convertida em calor, é chamada de potência ativa, tá? A gente vai chamar aqui o simulador, o multisim, para dar uma olhada no comportamento da tensão, da corrente e da potência, tá? Vou chamar aqui o simulador, só um momento. Só ajeitar aqui. Ok, tá aqui, pessoal. Então temos aqui um circuito elétrico, ó, com uma fonte de tensão de 100 volts RMS, ou 100 volts eficaz, um voltímetro, um amperímetro e um wattímetro, tá? Vou colocar esse circuito a rodar, tá? Vejam bem. Então a tensão aqui é 100 volts, dá para se dizer, né? Corrente de 1 ampere. 100 vezes 1 vai dar 100 watts. Vejam que no wattímetro está mostrando 100 watts, tá? Para facilitar, eu usei um resistor de 100 ohms, tá? Então 100 volts dividido por 100 ohms, então 1 ampere, está certinho, né? Então aqui podemos ver que esse resistor está dissipando 100 watts. Aqui temos uma grandeza que nesse wattímetro está sendo mostrada, que é fator de potência, que é 1. Mais à frente a gente vai falar do fator de potência, nós vimos ele na impedância, mas agora nós vamos ver relacionado à potência, tá bom, pessoal? Então esse primeiro exemplo que eu queria mostrar para vocês, tá? Então seguindo, apenas para circuitos puramente resistivos a gente pode utilizar essa equação aqui, U vezes I, tá? Então, única e exclusivamente para circuitos puramente resistivos. Nós não podemos usar para cargas indutivas ou capacitivas, tá? Então, esta equação ela é válida somente para cargas puramente resistivas. E a unidade medida continua sendo watt, tá? Então, temos que tomar muito cuidado agora na utilização dessa equação, pessoal. Muito cuidado mesmo. Agora nós vamos ver uma outra situação, que são as cargas puramente indutivas, ou a carga que representaria o indutor ideal ou a bobina ideal, tá? Para isso eu vou novamente chamar o multisim. Aqui nesse circuito nós temos o seguinte, pessoal. Nós temos tem que parar a primeira simulação. Aqui agora vai. Nós temos aqui, ó,
fonte de tensão, a mesma fonte de tensão de 100 volts. E essa bobina de 265,25 mH, ela produz aproximadamente uma reatância indutiva de 100 ohms. Então, em tese, uma reatância indutiva com o mesmo valor daquela resistência que nós tínhamos antes. Tá? Então, vamos ver o funcionamento desse circuito. Agora nós vamos ao seguinte, ó. Temos aproximadamente 100 volts na tensão, né, 100 volts, e quase 1 ampere na corrente também. Tá? Então significa que isso aqui tem 100 ohms mesmo, a reatância indutiva é 100 ohms. Mas a potência, vejam só, como ele não consegue zerar bem o watímetro aqui, tá na casa dos nanowatts, né? Então na realidade é zero, essa potência aqui é nula. Tá? Então essa bobina é ideal e a potência é nula. Então o que nós estamos vendo? Nós sempre aprendemos que U vezes I era potência. E aqui temos tensão, temos corrente, mas não temos potência. Potência aqui está nula. E a outra coisa que eu quero chamar a atenção é o fator de potência está zero. Né? Então isso aqui, pessoal, significa o seguinte. Fator de potência zero significa que a carga não está produzindo trabalho, não está convertendo energia em calor, não está convertendo energia em trabalho. Tá? É isso que significa. Então, esta carga ela é puramente indutiva. Mas então, que energia é essa? Que potência é essa que está sendo gerada se a gente fizer U vezes I aqui? Onde é que está indo essa energia? O que está acontecendo? Tá? Então, para entender melhor isso, nós vamos fazer uso da apresentação novamente, do gráfico, que vai explicar o que acontece aqui. Tá? Então aqui temos a forma de onda em azul, novamente para representar a tensão instantânea. A forma de onda em amarelo para representar a corrente. Lembrando que nas bobinas ideais, a corrente está defasada de 90 graus em relação à tensão. Então vejam bem, quando a tensão atingir o seu máximo positivo, que a corrente está começando seu semiciclo positivo. Então está exatamente atrasado. E nós sabemos que a potência é o produto entre tensão e corrente. No caso, vamos fazer a potência instantânea aqui. Então vamos fazer o produto desse primeiro trecho aqui, ó. Desse primeiro intervalo em que temos esse pedaço de semiciclo aqui da corrente. Ó. Então, o produto aqui desse pedaço de tensão vezes essa corrente vai dar negativo. Positivo vezes negativo dá negativo. Agora aqui temos nesse trechinho aqui, ó, temos as duas positivas. Então vai dar positivo. Depois na sequência negativo de novo. Positivo, negativo. E vejam bem, se nós fôssemos fazer a média disso aqui, vai dar zero. Né? Então vai acabar uma anulando a outra. Então não temos aquela situação de a potência toda para o mesmo lado e ela ser positiva. Por que acontece isso, pessoal? Por causa daquela situação da bobina reagir à variação do fluxo magnético. Como assim está variando o fluxo magnético? Na hora que tu está inserindo tensão na bobina, está para se iniciar a corrente elétrica. E a corrente elétrica aumentando, ela aumenta o fluxo magnético. Então, lembrando, corrente elétrica produz campo magnético. Então, o campo magnético aumentando faz com que a bobina reaja. Né? E ela vai tentar frear a corrente. Então, num primeiro momento, ela vai só gerar campo magnético. Né? Então, nesse caso aqui, nesse trecho, estaria armazenando a energia na forma de campo magnético. Só que quando a tensão começa a cair, a bobina devolve essa energia para a rede elétrica. Tá? Então, é como se a bobina recebesse a energia e depois devolvesse ela para a rede. Mas vejam só, está ocupando espaço, entre aspas, da rede elétrica, porque está exigindo uma corrente dessa rede. Então é uma situação um pouco interessante.
Então a potência ativa desse circuito é igual a zero. Tá? Então não há potência ativa. Então os circuitos puramente indutivos, especificamente as de bobinas ideais, temos uma situação em que, ao mesmo tempo que a bobina se comporta como receptor de energia, ela também se comporta como gerador. E veja que gerador entre aspas, pessoal. Devolvendo a energia à rede, porém exigindo corrente da mesma e da fonte. Então, apesar da bobina estar exigindo corrente, ela devolve essa energia para a rede. Essa situação advém do fenômeno conhecido como autoindução da bobina. Ela armazena a energia na forma de campo magnético e depois devolve-a para a rede. Então, pessoal, os elementos indutivos têm essa característica. Tá? E essa potência relacionada a esse processo é chamada de potência reativa indutiva, cujo símbolo é Q, índice L, tá? Q de potência reativa, L de indutiva. E a equação apenas para circuitos ou elementos puramente indutivos é essa aqui. Ó. Então, se nós tivermos uma bobina ideal, que é raríssimo de existir, né, nós usaríamos essa equação, U vezes I é igual a QL. E vejam bem, a estrutura dela é idêntica à da potência ativa, né? Só que aqui estamos num outro contexto. E a unidade de medida no sistema internacional é o volt-ampere reativo, conhecido como VAR. Ele pode ser escrito VAR minúsculo ou VAR maiúsculo. Tá? Bom, agora nós vamos ver as cargas puramente capacitivas, que aqui de fato nós temos na prática, né? Que são os nossos capacitores. Os capacitores são cargas puramente capacitivas. Então vamos chamar de novo o nosso simulador, né? Agora trocando para o capacitor. Vamos dar início ao circuito aqui e nós vemos de novo, ó, esse capacitor de 26,526 microfarad, ele produz uma reatância capacitiva de 100 ohms. Então, similar à bobina que nós tínhamos antes e ao resistor. Vejam bem, ó, a tensão é 100 volts e a corrente praticamente 1 ampere. Então, aqui multiplicando dá 100 de novo, né? Mas vejam bem, no watímetro também está mostrando que a potência é nula, tá na casa dos nanowatts, né? Inclusive está mostrando ela negativa, vejam bem que é interessante isso. E o fator de potência também é zero. Tá? Então, traduzindo, fator de potência zero, esse elemento não está produzindo energia, não tá convertendo energia em trabalho ou calor. Então o capacitor de novo, também está consumindo corrente da rede, mas ao mesmo tempo não está produzindo trabalho nem calor. Então significa que ele também está devolvendo energia para a rede elétrica. Só que aqui, pessoal, o capacitor ele tem um processo de funcionamento diferente da bobina. Na bobina, aquela energia que foi devolvida depois de um ciclo, aquela energia está armazenada na forma de campo magnético. No capacitor, a gente já conhece ele armazena energia na forma de campo elétrico entre as suas placas, né, nas suas placas. Então o capacitor ele devolve a energia quando o semiciclo está se invertendo. E é isso que nós vamos ver lá naquele gráfico agora. Então, novamente, aqui a tensão em azul, a corrente em amarelo, só que agora, né, a corrente está adiantada em 90 graus. Essa que é a grande diferença. Né? O capacitor adianta a corrente em 90 graus. Então, vejam que aqui a onda está ao contrário. E nesse primeiro trecho aqui, nós temos a potência positiva. Então, temos as duas partes das ondas aqui no semiciclo, na parte positiva do semiciclo, né? Então, vai dar positivo. Aqui nesse trecho, em que a corrente já está diminuindo, está baixando o valor dela, aqui temos a
tensão ainda no semiciclo positivo e a corrente no negativo. Então aqui vai ficar negativo. Nos próximos aqui, as duas estão no negativos, vai dar positivo. E assim sucessivamente. Então, traduzindo, o capacitor armazena energia, devolve para a rede. Armazena energia, devolve para a rede. Então, o capacitor está fazendo algo parecido com a bobina. Só que se nós olharmos aqui essas ondas, se a gente comparasse com a da bobina está ao contrário. Então, o capacitor é exatamente o oposto da bobina. Então, um tese anularia o outro. Um é o oposto do outro. Novamente, a potência é zero e não há potência ativa. Tá? Então, o circuito puramente capacitivo, temos o comportamento análogo ao das bobinas ideais, ou seja, ao armazenamento da energia na forma de campo elétrico e sua posterior devolução para a rede de alimentação. Mas é importante ressaltar que o ciclo é exatamente o oposto das bobinas. Devido à defasagem gerada na corrente, o capacitor adianta e a bobina atrasa. Então essa diferença de um adiantar e o outro atrasar que torna essas ondas de potência dos dois elementos os opostos. Tá? A potência relacionada a esse processo é chamada de potência reativa capacitiva, cujo símbolo é o Q índice C, reativo capacitivo. E apenas para circuitos puramente capacitivos, ou seja, para capacitores, né, temos que a potência reativa capacitiva é U vezes I. E sua unidade no sistema internacional é o volt-ampere reativo também, mas para que nós possamos fazer a diferenciação de um e do outro, quando temos os dois elementos no mesmo circuito, nós usamos VARI para identificar a potência reativa indutiva e VARC para a potência reativa capacitiva. Então, essas identificações nós usamos para fazer a distinção de uma e de outra quando as duas estão presentes no mesmo circuito. E aí agora chegamos a uma outra situação que é a que nós mais vamos enfrentar no nosso dia a dia como técnicos, que é a potência de corrente alternada de cargas mistas. Que é este caso aqui, ó. Uma impedância, pode ser uma bobina não ideal, pode ser uma máquina, pode ser um motor, em que está alimentada por uma fonte de tensão alternada. Tá? Lembrando que a impedância ela tem uma parcela resistiva e uma parcela indutiva, ou podendo ter uma parcela capacitiva. Pode ter os três elementos, 2 ou 3 elementos no mesmo equipamento. Então é a situação típica da maior parte dos equipamentos e instalações elétricas. Podemos ter num mesmo elemento ou circuito 2 ou 3 tipos de potência, dependendo da sua constituição. O conjunto de todas elas, resultantes, recebe o nome de potência aparente. Então vejam bem, pessoal. Nós temos a potência ativa, que é puramente resistiva. Potência reativa indutiva, que é para cargas puramente indutivas. Potência reativa capacitiva para cargas puramente capacitivas. E temos a potência aparente, tá? Que é para quando temos todas elas reunidas. Duas delas, pelo menos. Seu símbolo é o S. E aqui ó, temos que S é U vezes I. Então, pessoal, a potência em corrente alternada, de forma geral, ela tem esta equação aqui. Tá? Então, o correto em corrente alternada, U vezes I, sempre vai nos retornar a potência aparente. E a sua unidade de medida no sistema internacional é o volt-ampere. Possivelmente vocês já viram essa unidade em muitos equipamentos, talvez nas casas de vocês. Não está escrito às vezes em equipamentos, por exemplo, liquidificador, batedeira, geladeira. Normalmente a potência que é fornecida pelos fabricantes não está em watts, está sim em VA.
E aí o pessoal disse, mas vem cá, a potência não é watts? Sim, a potência ativa em watts. Mas como é um equipamento de corrente alternada e com características indutivas, a maioria das vezes, o correto é escrevermos VA, volt ampere. Para resolver juntar essas três potências, né, a gente vai utilizar o que se chama de triângulo das potências, fazendo uso da característica dos elementos ou das grandezas. Tá? Então é o seguinte, para cargas mistas, a potência ativa ela advém de cargas resistivas. E se vocês lembrarem de carga resistiva, o ângulo de defasagem é zero. Por isso que coloquei nesse segmento aqui como uma base. Já esse outro segmento aqui é para potência reativa indutiva. Se fosse capacitiva, estaria apontando para baixo. Tá? Então a indutiva aponta para o ângulo de 90 graus positivo. A resultante das duas, né, que seria uma hipotenusa ligando ao início de uma no início da outra, vai dar a potência aparente. E vejam só qual é a figura geométrica que formou. Um triângulo retângulo. Tá? E aqui temos esse ângulo φ entre a potência ativa e a potência aparente. Então, esse triângulo aqui, nós podemos resolver ele usando as relações trigonométricas que nós conhecemos. A principal delas, o Teorema de Pitágoras, né? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então temos aqui S ao quadrado igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado. Lembrando que o Q pode ser tanto QL quanto QC. Ou a resultante dos dois. Cosseno φ, que é a relação entre potência ativa e potência aparente, P sobre S. E essa relação aqui, ela é chamada de fator de potência. Então, esse aqui, de fato, que é o fator de potência. Ele aparece lá também na impedância, como nós vimos na aula anterior, mas aqui, pessoal, é o de fato o fator de potência. E o fator de potência quer dizer o seguinte, é o percentual da potência do circuito que é realmente convertido em trabalho ou calor. Tá? Então, se a gente disser que o fator de potência de um equipamento é 0,8, significa que 80% da potência exigida da rede elétrica é convertida em trabalho ou calor. Então, significa que se tiver uma potência, vamos supor, uma potência reativa de 100 VA, apenas 80 watts está sendo convertido em trabalho. Tá? É mais ou menos esta a relação, pessoal. Outras funções trigonométricas que podem nos ajudar a resolver problemas é seno de φ, que é o Q dividido pelo S, ou seja, a potência reativa dividido pelo S, cateto oposto pela hipotenusa, e também muito utilizada a tangente de φ, que é Q dividido por P, cateto oposto pelo cateto adjacente. Então vejam bem, esse ângulo φ, pessoal, ele é importantíssimo para nós e para fazer esses cálculos aqui. Outra coisa, esse ângulo φ que aparece no triângulo das potências, ele é exatamente o mesmo ângulo φ que aparece lá para as impedâncias. Isso é importante que fique claro para vocês. Então, se vocês fizerem um problema de um circuito em que é pedido o triângulo das impedâncias e tem lá um ângulo, por exemplo, de 30 graus, o φ é 30 graus, para o triângulo das potências também vai ser 30 graus. Então, ele é o mesmo. Tá? Então ele reflete das impedâncias para as potências. Então aqui temos um exemplo, pessoal, de cálculo, tá? Utilizando esses conceitos que nós aprendemos. Então um motor elétrico exige de uma fonte de 220 volts uma corrente de 5 amperes. Sabendo que seu fator de potência é 0,88, determine suas potências aparente, ativa e reativa. Então temos como os dados a tensão de 220 volts,
a corrente de 5 amperes e o fator de potência, o cosseno φ, 0,88. Como é que nós resolvemos? Para calcular a potência aparente, S é igual a U vezes I. Então vai dar 220 vezes 5, vai dar uma potência aparente de 1100 VA. Bom, agora para a gente chegar na potência ativa, nós não temos outro caminho, pessoal. Tá? A gente sabe que cosseno φ é potência ativa por potência aparente. Se nós isolarmos o P, passamos o S para o outro lado multiplicando. Então temos P igual a S vezes cosseno de φ. Então 100 VA vezes 0,88 é 968 watts. Seria interessante que vocês copiassem essas equações que vão surgindo aqui dessas deduções para consulta posterior, pessoal. Para calcular a potência reativa, nós temos dois jeitos para fazer. Tá? O primeiro aqui é fazendo pelo teorema de Pitágoras. S ao quadrado é P ao quadrado mais QL ao quadrado. Então a gente quer o Q, né? O QL, então a gente isola ele. Passa o P para o outro lado subtraindo. Então vai ficar QL ao quadrado igual a S ao quadrado menos P ao quadrado. Que na realidade fica QL igual a raiz quadrada de S ao quadrado menos P ao quadrado. Substituímos então os valores e obtemos então 522,5 VAR. Nesse caso seria uma carga indutiva, né? O segundo método, pessoal, é a gente vai usar aqui, ó, vai fazer pelo seno de φ, tá? Então, primeiro a gente tem que descobrir quem é φ. Φ é o inverso do cosseno, ou arco cosseno de 0,88. Então essa função aqui nós temos na calculadora cosseno na menos 1, tá? Arco cosseno. Isso vai nos dar um ângulo de 28,36 graus. E o seno de φ, então, ó, ele é potência reativa pela aparente, então a gente quer calcular a reativa, então passa o S para o outro lado multiplicando. QL igual a seno, QL igual a potência aparente vezes seno de φ. Então fica 1100 vezes seno de 28,36, que vai dar 522,5 VAR. Vejam que chegamos exatamente no mesmo valor por dois caminhos diferentes. Tá? Então, tanto faz esse método ou este, vai chegar no mesmo lugar. Tá? Às vezes nós temos que fazer por este segundo método, porque às vezes nós vamos precisar do ângulo φ para montar o triângulo das potências, se o problema pedir. Tá? Exemplo 2. Uma máquina exige uma potência ativa de 12 kW, tendo o fator de potência 0,75 indutivo. Determine suas potências aparente e reativa, bem como a corrente exigida de uma fonte de alimentação monofásica de 254 volts. Faça o triângulo das potências. Então, os dados que nós temos: potência ativa de 12 kW, fator de potência 0,75, tensão de 254 volts. Então, a gente resolve. A gente primeiro vai calcular qual é a potência aparente, né? Mas a gente não tem outros dados para fazer o cálculo, né? Nós não temos a corrente, então a gente usa o fator de potência igual a P sobre S. Então agora a gente precisa isolar o S. Então o S vai passar para esse lado de cá multiplicando e o cosseno desce para o outro lado dividindo. Então S é P dividido por cosseno de φ. Então substituímos os valores e obtemos então 16 kVA. Vejam que aqui eu não mudei as unidades ainda, né, pessoal? Que não tem uma necessidade, né? Então tem uma exigência ali que tivesse que ficar em quilowatts ou watts, então mantive para facilitar por enquanto. Agora nós vamos fazer o cálculo da potência reativa, né? Usando aquele teorema de Pitágoras modificado. Então substituímos na equação, fica 16 ao quadrado menos 12 ao quadrado, tirando a raiz quadrada disto, vai dar 10,58 kVAR. Para fazer
o cálculo da corrente, pessoal, nós vamos usar essa equação aqui, S igual a U vezes I. Porém, nós vamos isolar o I. Então, vai passar o U para o outro lado dividindo. I igual a S dividido por U. Agora sim, passeia esta potência aparente para VA. Né? Passei de kVA para VA para poder fazer o cálculo da corrente, senão vai dar errado. Então, 16.000 por 254 dá 63 amperes. Para fazer o triângulo das potências, nós temos que descobrir que é um ângulo φ para mostrar o ângulo φ no triângulo. Então, fazemos o inverso do cosseno, o arco cosseno de 0,75, que dá 41,41 graus. E agora nós construímos o triângulo. Então, na base é a potência ativa, no cateto, no outro cateto, fica a potência reativa, a potência aparente é a hipotenusa, e o ângulo φ entre potência ativa e a aparente é, então, 41,41 graus. Ele fica localizado entre potência ativa e aparente. Então, vejam que está aqui nosso triângulo. Aqui, pessoal, não tem um lado obrigatório para onde tem que ficar a reativa, tá? Ela pode ficar aqui na direita, pode ficar na esquerda, tanto faz. Exemplo 3. Uma bobina de 42,44 mH possui uma resistência de 10 ohms. Ela é ligada a uma fonte de 220 volts 60 Hz. Determine sua impedância, corrente exigida, potências ativa, reativa e aparente, além do fator de potência. Então esse é um problema bem mais longo e mais complexo, pessoal. Então temos dados do problema aqui. A indutância da bobina, já passei para Henry, né? A resistência que essa bobina possui, a tensão que ela está aplicada nela e a frequência. Então nós temos que, primeira coisa, calcular a reatância indutiva, XL. Então 2πfL. Então dá 2π vezes 60 vezes 42,44 vezes 10 a menos 3, dá uma reatância indutiva de 16 ohms. Fazemos o cálculo da impedância equivalente, da impedância do circuito da bobina, né? Então, teorema de Pitágoras vai dar 18,87 ohms de impedância. Então está aqui nossa primeira resposta. A corrente, podemos usar U dividido por Z, né? Lei de Ohm para a corrente alternada, 220 volts dividido por 18,87. Isso vai nos dar uma corrente de 11,66 amperes. Potência aparente, U vezes I, 220 vezes 11,66. Dá uma potência aparente de 2.565,2 VA. Fator de potência, R dividido por Z. Podemos usar aqui a resistência e a impedância, né? Vai nos dar um fator de potência de 0,53. E agora, com esse fator de potência, nós podemos calcular a potência ativa. S vezes cosseno φ. 2.565,2 vezes 0,53 vai nos dar uma potência de 1.359,6 watts. E a reativa, né? Teorema de Pitágoras modificado. Então temos 2.175,3 VAR. Exemplo 4. Um capacitor de 450 microfarad é ligado a uma fonte de 110 volts em 50 Hz. Determine a reatância capacitiva, a corrente exigida, a potência ativa, reativa e aparente. Então aqui os dados que nós temos é a capacitância desse capacitor, já passei para Farad, a tensão da alimentação, a frequência. Primeira coisa, calculamos a reatância capacitiva. 1 dividido por 2π 50 vezes 450 vezes 10 a menos 6. Vai dar uma reatância capacitiva de 7,07 ohms. Para um capacitor, a corrente dele seria U dividido por XC. Mas como nós vamos usar pela equação geral da corrente alternada, né,
A reatância capacitiva de um capacitor também é a impedância dele. Então o Z vale 7,07, porque a resistência é zero. Então 110 dividido por 7,07 vai dar 15,56 amperes. A potência aparente desse capacitor é U vezes I. Então é 110 vezes 11,56, que dá 1.711,6 VA. Bom, antes de continuar, pessoal, a gente tem que parar e pensar numa coisa. Tá? Eu fiz o cálculo da potência aparente. A gente sabe que a potência reativa do capacitor ele é ideal, né? Poderia ter sido feita assim. Mas eu fiz questão de fazer dessa maneira para mostrar um pequeno detalhe. Qual é o ângulo φ desse capacitor? Como ele adianta a corrente em 90 graus, o ângulo dele é menos 90. A reatância dele, a impedância dele estaria no ângulo menos 90. Portanto, o φ dele é menos 90. Então, baseado nesse menos 90, nós vamos fazer o cálculo da potência ativa. E nós vamos comprovar, né, que cosseno de 90 é zero e a potência ativa dá zero. Tá? Então, por cálculo, vemos que a potência ativa do capacitor também é zero. E a aparente, né, seria feita, a reativa seria feita pelo seno de φ. E o seno de φ dá 1. Então, vejam bem, a potência aparente e a reativa são as mesmas. Tá? Então, pessoal, para a aula de hoje era isso. Tá? Agradeço aí a atenção de todos e tentem fazer a lista de exercícios que está acompanhando este material da aula de hoje. Tá bom? Então, obrigado e até mais.